Olá! Nesse mês, melhor dizendo, nesse ano eu não tô lendo muito, então por isso os livros que eu li no mês eu tô demorando pra fazer. Mas vou falar dos livros que eu li em fevereiro, março e abril. Eu tô dando mais prioridade para livros de fantasia e também livros calhamaço mesmo, que eu tô tentando desencalhar uns calhamaços da minha estante, então por isso que não tô lendo muito. Muitos livros dessa lista, todos os livros na verdade, são e-books. Eu gosto de ler e-books, eu acho que é bem mais fácil, principalmente quando é calhamaço. Calhamaço tem alguns que são físicos, mas eu tenho preferência mais pelo e-book. Eu prefiro comprar no Amazon, principalmente quando tem promoção e tal, aí eu compro. Principalmente quando tem promoção, então eu compro esses calhamaço. A maioria, acho que eu tenho uma boa biblioteca de calhamaço, assim, no Kindle. Mano, tem um barulho, assim, é meu vizinho, ele tá trabalhando no carro, então, aí tá fazendo esse barulho. Eu gosto muito de ler livros no e-book, porque eu leio na hora que eu tô dormindo. E eu leio de madrugada, então muitas vezes eu quero ficar no escuro, lendo, em paz, ouvindo uma musiquinha. Mas eu gosto de ler físico, mas eu prefiro o e-book mesmo. E realmente, porque é mais fácil, você carrega pra tudo quanto é canto, aonde você vai, você pode levar o celular e ler. Então eu acho bem mais fácil o e-book. Uma Luz na Chama. O primeiro é Uma Luz da Chama, que é um spin-off do Sangue Cinza. Ele conta a história da Sarah e do... Qual é o nome dele? Sarah e... Nikéias. Nikéias. A Sarah, né, ele desenvolve a história, né, eu não vou contar muito como que é a história, mas ficou interessante mesmo. Agora eles têm um relacionamento mais se autoconhecem, assim, eles resolvem ser parceiros sexuais e tal. Nenhum assume que gosta um do outro até agora, mas eles resolvem ser parceiros sexuais. Acontece uma coisa também muito interessante que aproxima eles. Esse livro tem muito cena hot, mas é bom, eu gosto dele. Eu acho que eu gostei mais dele do que de Sangue Cinza. Eu tô quase abandonando a série, ele tá ficando muito enrolado, muito... Sei lá, parece que a autora, ela enche muita linguiça pra chegar no assunto mesmo da história. Tô achando mais ou menos assim. Eu dei 4 estrelas. Eu achei uma nota boa pro livro. Por enquanto, essa série que ela escreveu, que é paralela à série dela, eu achei que ela tá se desenvolvendo legal. Tá sendo legal ela. Tem uma autora que eu gosto, que é a Tatiana Bassi, que ela faz livros de romance hot. E a especialidade dela é Limit Lover. Então, todas as nossas mentiras conta a história de uma modelo e de um cantor. A modelo se chama Mirella e o cantor se chama Fred. O Fred, ele é um cantor de uma banda. Na verdade, ele é o guitarrista, se eu não me engano. É o guitarrista? Agora eu esqueci. Não, ele é o cantor. Ele é o cantor da banda. E ele e a Mirella sempre se odiaram. A Mirella não tem paciência pra ele, praticamente. Só que o Fred, ele vive na casa da Mirella, porque a Mirella é a melhor amiga da amiga deles. Os dois têm uma amiga em comum, melhor dizendo. E por isso, tipo, essa amiga é uma melhor amiga pros dois. E por isso eles se veem sempre, e a Mirella sempre
tem esse cara na casa dela, porque a amiga dela também tá na casa dela, sempre, né? Eles se odeiam, mas chega uma situação que eles têm que fazer um fake date, né? Tem que fingir que os dois estão namorando. O engraçado é assim, porque ela é uma modelo muito que tá subindo, né? E ele é um cantor muito famoso. Então o pessoal começa a shippar mesmo assim o casal. Mesmo eles se odiando, tendo que fazer o fake date, o pessoal começa a gostar do casal. Aí vai rolando romance e tal. É interessante. Realmente, o cara, ele é muito chato. É muito chato. Ele parece ser irritante de quanto que ele começa a falar um monte de besteira, assim. Realmente a autora se empenhou nele pra você não gostar dele. Eu dei 3 estrelas. Eu não achei um dos melhores livros dela, eu já li livros melhores. Mas eu achei que 3 estrelas tá bom pra esse livro. O sucesso, né, que todo mundo gostou, que foi um sucesso no TikTok, né, no TikTok, no BookTube, no BookTok e no BookTuber, né. Eu não gostei, que é o Divinos Rivais, assim. Não é que eu não gostei, eu achei que foi uma decepção, porque ele era pra ser um livro que eu pensei que ia ter uma fantasia legal, que eu ia gostar, shippar o casal e tal, que eu ia gostar da fantasia, porque pelo que falaram era o livro. Gente, eu li, eu não achei nada disso, entendeu? É a história de uma menina que é a Iris e o Roman. A Iris é uma menina pobre que ela conseguiu uma menina pobre que conseguiu uma vaga para trabalhar numa editora. Ela trabalha nessa editora como redatora e no jornal, melhor dizendo, no jornal como redatora. E o Roman também trabalha com ela. A Iris, ela nem sabia quem era o Roman, ela só fica sabendo quando surge uma vaga pra ser dona de uma coluna, do jornal. Só que a Iris, como ela escreve bem e o chefe gosta muito do que ela escreve, colocou ela, né? Mas também falou que o Roman, que era uma pessoa que ela não conhecia até então, iria ser o concorrente dela. Foi quando ela descobre quem é o Roman. E ela descobre através de uma vez que ela pega ele falando mal dela, falando que ela não tinha formação, que ela não tinha estudo e como que ela tinha parado ali. E ela ficou muito preocupada, porque como que ele sabia tudo sobre ela e ela não sabia nada dele. Então ela começou a pesquisar sobre ele e tal. Tem um hate muito grande entre eles, assim. Só que a Iris, o irmão dela vai pra guerra. Antes disso, o irmão dela vai pra guerra, que era uma guerra entre os deuses. Que também não deixa muito explicado. Acho que é o fato que eu não gostei muito do livro, que ficou muito, sabe, não aprofundou nessa história. A Iris, ela vai o irmão da Iris vai pra guerra. A mãe dela fica muito mal, ela também fica mal. E a Iris, quando ele vai pra guerra, eles são pobres. E o irmão dela era pra sustentar a casa. E acaba a Iris tendo que trabalhar nessa redação pra sustentar a casa. A mãe dela fica muito mal, começa a beber, bebe muito. Então, assim, a Iris, conforme que vai passando as situações entre ela e a mãe dela, e os desesperos, assim, que acontece, ela começa a escrever pro irmão. E aí que começa a magia. Ela escreve cartas para o irmão, falando do dia, só que antes, eles tinham um meio de se comunicar, que eles deixavam guardado
cartas espalhadas pelo quarto, né? E quem encontrasse lia as cartas. E ela começou a fazer isso, só que sem o irmão tá ali, né? E ela começa a escrever as cartas, só que um dia, uma carta ela volta, assim, a carta ela escreve e desaparece. Só que um dia aparece, diferente, e ela percebe que tá diferente do jeito que ela dobrou. Então ela já pensou, pô, não é a mesma carta que eu coloquei aqui. Quando ela vê, tá escrito uma palavras da pessoa falando, eu não sou seu irmão. Aí ela fica chocada porque alguém tá recebendo as cartas dela. Aí ela pede pra devolver as cartas que ela ia parar de escrever. Ele fala que não vai devolver, porque ele tinha jogado todas fora. Só que quem tá escrevendo do outro lado é o Roma. O Roma sabe que é ela que tá escrevendo, porque ele conhece a escrita dela. Ele pesquisou toda a escrita dela, só que ele começa a gostar dela. E só ela que não sabe quem é. A Iris, ela não ganha a vaga de colunista, fica com o Roma. Ela vai pra guerra, já que fica próximo do irmão dela. A mãe dela ocorre um acidente, a mãe dela morre. Aí ela foi o que fez ela decidir ir pra guerra. O Roma, assim, fica desesperado e segue ela, tipo, desiste da vaga e vai também. Aí começa um romance, aí né, eles ficam conhecendo mais, assim. Essa história, ela parece ser legal, mas eu achei o casal totalmente sem química. A história não é lá aquelas coisas, eu achei, fala que é uma fantasia, mas não tem fantasia, não tem romance, eu achei muito parado. Eu dei 3 estrelas, foi o máximo. Quarto, esse eu gostei, que é a noiva. Ele conta a história da Misery. A Misery, a Misery, ela vive no reino não, na cidade, né? Que tem os lobos e os vampiros. Ela faz parte da turma dos lobos, dos vampiros. Ela é filha de um vampiro, né, que é muito importante entre os vampiros. Ele faz parte do conselho. Para ter uma união entre os vampiros e os lobisomens, eles decidem que a Misery deveria casar com o chefe dos lobisomens. A Misery meio que não queria aceitar, mas acaba aceitando. Aí o Low, acho que é Low. O Lowe, que é o chefe, assim, acho estranho, né? Porque ela aceitou, porque nenhuma vampira iria aceitar, né? Esse casamento. Principalmente ela, que tinha um cargo, que ela era uma pessoa importante. Só que aí ele pega ela, né? Hackeando o computador dele. Aí fica em dúvida, né, o que aconteceu Fico em dúvida, né, pensando que os vampiros estavam invadindo o reino dele, né, dos lobisomens para hackear. Aí ela fala que não, isso ela tá fazendo por causa que ela perdeu uma amiga e ficou sabendo que essa amiga teve contato com o Lowe, que era o rei, que é o chefe dos lobisomens. Então aí eles descobrem porque a Misery, né, aceitou se casar com ele. Que foi devido porque a amiga dela tinha se perdido, tinha sumido, melhor dizendo. Tinha sumido e ela queria investigar aonde estava essa amiga. Que essa amiga, ela cresceu com essa amiga, né? Praticamente era uma amiga meio irmã. Porque ela teve que viver com os humanos. E em troca, ela tinha que viver com uma pessoa humana, que é essa criança, que é amiga dela, que era órfã na época. E a Misery é a única pessoa que queria saber onde ela estava, né?
É um livro que eu gostei bastante, tem um romancinho muito bom, assim. A Misery, mano, a Misery é muito legal, eu acho. Ela tem uns deboches, ela tem umas sátiras, ela tem um humor meio ácido, mas não tão ácido assim que de irritar, mas um ácido legal que dá vontade de rir, muito bom. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, gostei bastante. Quinto, esse também é um que me decepcionou muito, que é A Voz do Coração. A Voz do Coração conta a história da Silwine. Conta a história da Silwine e do Block Knight. A Silwine, ela é uma narradora de livros adultos em audiobook. Ela é famosa nessa área, muito famosa, só que ela queria parar. Só que ela vê que a sua avó, ela tava sofrendo, ela tá ficando velha, né? E o abrigo que ela... Abrigo não, a casa de idosos que ela deixou, acabou querendo tirar ela, que ela deixou, não estava sendo paga pelo pai dela. Então ela acaba aceitando esse emprego para ajudar a pagar o asilo, né, dos velhos, para a avó dela. Ela conhece o Block Knight, que é um cara que faz a narração também, ele narra alguns livros. Ele também é um famoso, né? Esses dois, eles começam a ser muito famosos nessa narração. É uma história que eu achei muito sem sal. Não gostei, não me envolveu. Ele é um livro que ele tenta fazer um drama pra história e fica um romance. Eu achei que ela não soube desenvolver isso muito bem. Eu achei que... Não gostei muito. Dei 3 estrelas. Sexto livro, um livro que eu gostei da narração, que é a Ariadne. Ariadne, ela conta a história da Ariadne, que ela é a filha do rei Minos. Ariadne, ela sempre teve que aprender que as mulheres se responsabilizavam pelos erros dos homens, né? Muitas mulheres se responsabilizavam. E uma coisa aconteceu com a mãe dela, que foi, né, que foi castigada no lugar do pai dela pelo Poseidon. E acabou tendo um filho que é um Minotauros. O Minotauros no começo era para Ariadne, era um bebê que ela cuidava e tal. Todas as pessoas no reino, assim, cada um ficava no seu canto. Então a Ariadne e a irmã dela, a Freda, eram as únicas que tentavam se ajudar. E com a chegada do Minotauro, ela também tentou ajudar ele a criar e tal. Só que o Minotauro, por ser uma besta, um monstro, né, o rei Minos, né, aproveitou e trancou ele no labirinto, assim forçando muitas pessoas a participar desse labirinto e acaba morrendo. Muitos escravos eram colocados nesse labirinto e morrendo. Até que um dia chega o Perseu. O Perseu, ele é príncipe da cidade de Atenas. E ele vai para a cidade de Atenas porque ele foi para acabar com o Minotauro. Só que ele vai como escravo e se apresenta lá pro rei Minos que ele é o príncipe de Atenas. Ele luta contra o Minotauro, só que se não fosse pela Ariadne e a Freda, que é a irmã dela,
ele não teria ganhado. A Ariadne, ela acaba fugindo com o Teseu, porque se ela ficasse, ela seria acusada de traição à família dela. Só que o Teseu, ele abandona a Ariadne numa ilha. E a Freda acaba casando com o Teseu. A sorte da Ariadne, né, é que aparece um deus, né, que com esse deus ela acaba se casando, que é o Dionísio. É uma história muito legal, assim, a narração é divina. Quem for ouvir pelo Audible, muito boa, é muito boa, você fica muito preso na história. Eu adorei, assim, acho que eu dei 5 estrelas justamente por causa da narração mesmo do Audible. 7º, Liz Flores é uma farsa. Eu resolvi ler um livro com romance sáfico. Conta a história da Liz Flores. A Liz Flores, ela é uma garota, né, que já tá começando a entrar no mercado de trabalho. A primeira entrevista dela, ela vai pra entrevista e acaba derrubando um café na chefe. Só que a chefe, assim, começa a gostar dela, gostou da entrevista e acaba contratando ela. Só que com o passar dos anos, assim, ela continua na empresa e tal, ela faz alguns favores pra chefe, só que a chefe começa a explorar muito a situação, pedir alguns favores que ela não gostava de fazer. E a chefe dela também tá passando por uma situação que estão falando que ela precisa de um relacionamento. E do jeito que eu gosto de fake date, as duas pegam e as duas ficam sendo uma namorada falsa da outra. Muito bom. Eu gostei bastante, assim. As duas começam um fake date também, um hate to lover. Mais hate da Liz Flores, né, que ela reclama por ser explorada pela chefe. A chefe gosta dela, assim, gosta dela, da pessoa que ela é, mas depois vai desenvolvendo um romance muito legal. Ele é igual a 4 estrelas, assim. Eu achei que a química ainda era muito meio rasa, por isso que eu dei 4 estrelas, mas a história é muito boa. 8º livro é Luzes do Norte. Luzes do Norte conta a história, também é um romance sáfico, também é uma romance sáfico. Conta a história da Dmitria. A Dmitria, ela é uma caçadora e ela é contratada para caçar uma fera que tá trabalhando um cara rico da vila que ela mora. Ela acaba matando a fera e tal, caçando. Só que esse cara, ele resolve pedir pra ela pra ser guarda-costa da Aurora, que é a filha dele. No começo ela acha muito estranho, assim, porque ela não gostava muito da garota, né? Porque essa garota é muito popular, famosa, todos os caras querem ficar com ela, porque ela é da vila que elas moram. E assim, ao longo do tempo, vai percebendo que a Aurora é muito mais do que isso, que ela é uma pessoa legal, divertida, ela vai começando a gostar da Aurora, assim, como pessoa. O irmão da Dmitria é apaixonado pela Aurora, sempre foi apaixonado, sempre fica olhando pra ela, buscando ela. E quando vê que a Dmitria, ela consegue essa vaga, pede pra ela falar dele, né, pra Aurora. A Aurora nem liga. Um dia, a Aurora tasca um beijo na Dmitria. A Dmitria fica impressionada. É uma história, assim, muito legal. Muito legal, assim, um romance muito legal. E também e também tem uma contrapartida, né? Tem um mistério, né, de uma fera que começa a pegar algumas crianças, sumir com algumas crianças, e a Dmitria começa a investigar o que tá acontecendo.
Eu dei 4 estrelas, assim. Eu espero que o segundo seja melhor do que o primeiro, mas eu acho que 4 estrelas foi bom, o livro. Eu só tirei uma estrela porque é uma fantasia, só que eu vi pouca magia, né? Tem magia no final realmente tem um pouco de magia, mas no começo não é muito desenvolvido isso, é mais desenvolvido o romance entre elas. O romance, eu acho que valeu o livro tem um romance, a química delas são muito legal, assim. Eu acho que foi o melhor romance que eu já vi, assim, sáfico, que eu já vi, pelo menos que eu já li até agora. Então é isso, obrigada por assistir até aqui, tchau!